Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre os crimes, então, da lei de abuso de autoridade, né? Falando a respeito dos tipos penais que nós temos nessa legislação, eu vou destacar para vocês alguns pontos, né? Bem, na primeira parte a gente tem ali condutas, né, criminosas, né? Então, nós temos ali decretar medida preventiva de liberdade em desacordo com as hipóteses autorizadas em lei, tá? É o artigo 9º, é quando o juiz deixar de decretar, de relaxar a prisão ilegal, por exemplo, não substituir prisão preventiva, perdão, pessoal, por medida cautelar ou por liberdade provisória, né, quando for manifestamente cabível, da mesma forma indeferir habeas corpus quando for cabível. Nós temos ali também no artigo 10, né, a possibilidade de ele incorrer em crime quando decretar a condução coercitiva, né, do sujeito, né, da testemunha, de investigado, manifestamente descabida e sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, o deixar, né, injustificadamente de comunicar a prisão à autoridade judiciária. Aí a gente tem a figura ali do delegado, né, que também vai responder por essas condutas, tá? Uma outra situação que nós temos ali, né, aquele sujeito que impede, né, o preso, né, ou o réu solto, investigado, de falar com o seu advogado, tá? Por prazo razoável antes da audiência, isso também é um crime de abuso de autoridade. Quando você acaba ali constrangendo o sujeito sob ameaça de prisão, né, em razão do exercício da função, ministério, ofício ou profissão, né, você também vai incidir ali num crime. Nós temos ali também violências institucionais, tá? Ainda temos ali no artigo 22, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, né? Isso é muito comum no interior, às vezes não tem espaço adequado. Se isso acontecer, né, é possível ali falar da incidência específica desse tipo penal, tá? Notem que todas as condutas são punidas com detenção, né? E nós não temos penas ali maiores de 4 anos. As penas, em regra, são de 6 meses a 2 anos e multa, ou de 1 a 4 anos e multa, tá? Ainda temos aqui a questão de inovação no curso de diligência, de processo, né? De investigação, estado de lugar, requisitar ali a instauração de procedimento investigatório ou de infração penal administrativa de favor de alguém, havendo ali ausência de indícios, tá? Isso também é um crime, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, para prejudicar ali o interesse do investigado. O sujeito que dá início, né, à persecução penal, civil, administrativa, sem justa causa, né, ou contra alguém que ele sabe inocente. Exigir ali informação, o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer sem expresso fundamento legal. Aqui, ó, decretar em processo judicial a disponibilidade de bens e ativos financeiros. Também demorar o exame de processo em que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar o seu andamento, né, ou retardar o julgamento, antecipar no 38 responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pessoal, veja bem que todas estas situações aqui nós temos crimes ligados ao processo, né, à investigação criminal, investigação policial, atuação do delegado, do magistrado, do membro do Ministério Público, dos servidores, né, pessoas ali que têm a capacidade, né, que influenciam numa análise de uma causa, né. Então, você tem uma gravidade dessa conduta, né, o abuso, o exercício ali arbitrário, né, das suas funções, com aquele interesse de beneficiar a si próprio, ou a terceiro, ou meramente ali para satisfazer um capricho, gerando prejuízo para alguém. Todas essas condutas, né, se enquadram na lei de abuso de autoridade, o sujeito pode ser ali responsabilizado por eventual crime previsto na legislação, conforme a gente viu aqui. Só agradeço vocês, né, e a gente se encontra por aí em outra oportunidade.